De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. Copo Vazio, romance de Natalia Timmerman, continua sendo o nosso assunto aqui no De Tudo Um Pop. Inclusive a Natália segue com a gente aqui hoje na última parte do papo que eu tive com ela. Já demos um sobrevoo na história do livro e ela já falou da natureza dos relacionamentos nos nossos tempos e sobre a sua escrita, suave, diante da dureza de um fim de um relacionamento. Agora a autora fala sobre o tempo, que de diversas maneiras aparece em Copo Vazio. Copo Vazio é estruturado ao redor do tempo, ou dos tempos dessa história de desencontro amoroso entre o Pedro e a Mirella. O livro começa no futuro, ele é narrado no tempo verbal futuro, contando algo que vai acontecer 15 anos depois, que é o reencontro desse casal que não chegou a ser, né? Eles se reencontram por acaso na frente de uma prateleira de supermercado. Depois, o tempo volta para o presente, né? O hoje da narrativa é o centro da narrativa, é o momento da dor desse abandono. Depois de um relacionamento curto, de alguns meses, em que uma das pessoas, o Pedro, vai embora sem avisar. E aí tem o antes, que é a história curta desse relacionamento, desse quase relacionamento, né? Esses fragmentos de tempo, eles se combinam num caleidoscópio que vai investigar ficcionalmente essa dor que chega a ser anacrônica, né? É uma dor contemporânea, que acontece nos dias de hoje, mas que parece tão antiga. Ainda sobre o tempo, Mirella faz um curioso exercício de especular sobre um futuro que não acontecerá. Natalia Timmerman fala pra gente desse recurso no livro e na literatura de uma maneira geral. A literatura dá pra gente de presente, dentro do mundo ficcional, tanto a realidade quanto o sonho. A gente tem acesso aos dois, né? E os dois se dão pela palavra. Tudo é só palavra. E é bonito poder ver escrito o que se passa com a gente. Essa diferença entre o que existe e o que é fantasia, às vezes a gente só consegue ter a dimensão disso dentro da própria ficção. Por exemplo, a gente devaneia boa parte do dia, às vezes sem perceber, e sente coisas por causa disso, às vezes sem conseguir saber de onde vem, sem conseguir entender. No Copo Vazio tem um capítulo em que a Mirella vive uma viagem no futuro do pretérito, uma viagem que não aconteceu, mas que aconteceria, que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. É curioso a reação que as pessoas têm tido a esse capítulo na leitura do livro, porque é tão palavra quanto os outros, né, que acontecem no passado, no presente, que são os tempos mais tradicionais da narrativa, né? Mas o Copo Vazio tem tanto o futuro quanto o futuro do pretérito, né? O que será e o que seria. Acho que nesse momento nosso, como humanidade, como brasileiros, talvez sejam tempos verbais muito importantes, né, de se olhar. Essa é Natalia Timmerman, autora de Copo Vazio, lançado pela Todavia, uma das boas novidades literárias desse 2021. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller, falando um pouco de tudo um pop. Para o fim de tarde, Eldorado.